vai ver todos os exércitos que estão a nosso favor, que estão conosco. Agora mesmo tem muitos. Ou seja, que não é um povo que está sozinho, só. As pessoas pensam que estão sozinhas quando andam por aí. E tem o seu anjo que a acompanha, mas há hostes celestiais que estão ao redor, ao derredor. E por isso é que ontem, nessa partezinha que lemos ontem, ele diz que a sexta dimensão vê esses que estão lá, escutam. Até os pensamentos se ouvem mais fortes, mais altos lá. Ou seja, que também temos uma audiência a mais, outra audiência a mais, olhando para cá. E escutando. E do qual, disso eles lá, diz que eles não iriam escutar outra voz que não seja a grande voz de trombeta, diz o irmão Branham. Diz o irmão William que o irmão Branham dirá lá, ou diria lá, não vou escutar outras vozes, porque se ouvem mais fortes os pensamentos lá, disso que se fala. Mas ele diz que essas coisas, ele não vai escutar essas coisas, essas vozes, senão que apenas escutará essa voz. E que não terá o problema que as pessoas têm aqui. Que bonita essa parte de que digam, não creias nisso, isso é fanatismo. Ou olha, esse aqui tem melhor eloquência do que ele, fala melhor. Eles não têm esse problema lá. E essa luta é aqui, que é a prova, a aprovação, vamos falar assim, humana no comum do povo, entre o comum do povo. Isso é que faz com que seja de tropeço para muitos. Porque quem é que iria imaginar ou pensar que Deus iria cumprir na vinda do Messias nesse tempo, iria cumprir em uma mulher que para os olhos humanos era um filho ilegítimo, ela não estava casada com José ainda, todavia era de esquisito esse nascimento. Para começar, ele nasceu, diziam que é um filho, não pode ser. Isso não pode ser. E ser uma pessoa entre o comum do povo, o seu ofício, profissão, vê uma coisa do comum do povo. Diziam que ele andava com prostitutas e nesse tempo era a forma. E um monte de coisas ele falava, e depois vinha dizer ou dizendo que os discípulos e aqueles que o seguiam dizendo quem ele era, que era o rei de Israel. Não, este não pode ser. E depois se metia no templo, virava as mesas dos cambistas e fazia um escândalo. Esse aqui é mais um outro revolucionário. Coisas que humanamente se diziam que não pode ser ele. O Messias diz que viria e tudo com o sumo pontífice, descesse até lá com o sumo pontífice no meio do concílio do Sinédrio. E a ideia que tinham dele era totalmente diferente de como Deus cumpriu a sua vinda nesse tempo. Não era como eles esperavam. E vamos dizer, para eles eles foram enganados, defraudaram da forma em que Deus cumpriu isso. Foi um engano para eles. Não pode ser desse jeito. Ver como não o receberam, pois então o atacaram. E começam então a tirar pedras, falar mal. Chegaram a fazer o que tinham de fazer, porque já no programa divino estava que o crucificassem. Agora aí, quando se dizia, na lei dizia, maldito aquele que fosse dependurado no madeiro, vejam como ele não foi ele senão que o crucificaram. Essa maldição cai então aí nesses que o crucificaram. É como hoje em dia a pena de morte não está em muitos estados, não existe a pena de morte, mas quando uma pessoa tira a vida de alguém, de outro, e o mata, com premeditação, negociação, em muitos estados está a pena de morte.
Vejam, tudo isso equivale à morte já para a pessoa na grande tribulação. A pena de morte por ter feito o que se fez, o que fizeram. Aquele que não receba, como falou-se ontem naquele extrato, me mandaram nessa manhã um parecido com o de ontem, de uma reunião de quase é o mesmo que ele falou, onde dizia que lá não te vistas, que tu não vais. Nesse de 98 foi onde os que estão, ele diz, buscar, os irmãos buscam, procuram, com referência ao tema que se falou, sempre eles buscam, os irmãos, e coisas referentes, e olha, eles acharam esse que diz Cristo ressuscitado e revelando o sétimo selo, 19 de abril de 98, onde diz, essa revelação da segunda vinda de Cristo, sendo dada para a Igreja de Jesus Cristo, é a que lhe dá o avivamento do último dia. E a fé, lhe dá a fé para ser transformados e raptados nesse tempo final. Sem a revelação da segunda vinda de Cristo, não existe transformação para os que estamos vivos, nem há ressurreição para os mortos em Cristo. Porque eles estão escutando e eles têm que receber a fé também. A fé de rapto de nós, entre nós, eles têm que recebê-la, porque se eles ressuscitam ou ressuscitarem e não receberam a fé de rapto, não podem ser raptados. Por isso é que eles têm de receber a fé de rapto. Se não, chegam à terra e depois, como é que eles são raptados se não têm a fé de rapto? Eles obtêm aí essa fé para quando se chamar ou se chame e eles ressuscitem nesses 30, 40 dias. Essa é a obra que ele levará a cabo, realizará, ocorre o rapto. Mas eles não vêm aqui para a terra para receber a fé de rapto. Eles a recebem lá. Por que Lázaro morreu depois? Porque Lázaro, o que ele recebeu foi a ordem de se levantar, de ressuscitar. Mas aí não se estava pregando os trovões. Ali Jesus não estava ali falando de fé de rapto. Se Jesus chegasse a pregar para ele lá a fé de rapto, Lázaro teria sido um dos que, estando vivos, ou estando vivo, seria raptado. E então seria o único. Porque o único que estando vivo, porque Jesus foi crucificado, depois ele esteve esses dias com os discípulos e foi raptado juntamente com aqueles que ressuscitaram, com os ressuscitados. Mas se ele chegasse a pregar isso para Lázaro, Lázaro teria sido raptado. Agora, quando ele foi, e aqui nós já estamos nos metendo numa parte que eu não tinha falado, não se tinha falado, pois quando ele foi para a quinta dimensão para pregar aos espíritos desobedientes, que foram desobedientes no tempo de Noé, ele passou pelo paraíso. E nesse momento estavam, porque ainda era chamado de o paraíso, a sexta dimensão, esse lugar que todavia ainda existe esse lugar, onde vão as fátuas e onde vão os 144 mil irão ir. Passa por aí, por esse lugar, que é o lugar estava entre a terra e o inferno. É por isso que quando sobe, passa, os traz à terra e são raptados. Depois da morte de Cristo na cruz do Calvário, esse lugar da sexta dimensão é para onde vão os que partiram das diversas eras e dos nosso tempo, vão para esse lugar. Então, quando ele vem quando na sua vinda passar pelo paraíso, os traz de baixo. Mas quando ele esteve lá no inferno e passou pelo paraíso, ali ou lá, lhes falou de algo que eles tinham que conhecer para poder ser raptados. Porque se chegam a ser ressuscitados e não obtêm esse conhecimento, não podiam ser raptados.
Y eso representa lo que E isso representa o que aqui está sendo dado a conhecer. E esse grupo de lá que está escutando, está recebendo tudo o que está sendo falado aqui. Nesse momento, se tu prestares atenção, havia um abismo que dividia esse lugar, que se chamava de o seio de Abraão, um inferno, porque podia olhar para Lázaro do outro lado. Tinha essa comunicação lá. Mas os desse lugar, nesse momento de Abraão, não podiam escutar o que estava acontecendo aqui. Como agora os da quinta dimensão não podem escutar o que estamos falando aqui. Nesse tempo do seio de Abraão se escutava o jovem rico que no inferno, e o inferno podia, do inferno podia olhar, ver, tinha essa. Mas agora, isso de escutar só é nesta parte agora da sexta dimensão. Eles sim escutam. Jesus teve que ir lá para pregar aos espíritos, mas ao passar por esse lugar, lá lhes falou para que obtivessem essa fé de rapto, tal como Enoque a teve. E tudo isso é o que vínhamos falando de Lázaro. Lázaro morreu depois, porque ele não escutou os trovões, mas sim, ele escutou a voz da ressurreição. Lázaro, vem para fora. Assim neste tempo os mortos ouvirão a voz. Quando se fala de mortos, são os que dormem. Aí se pode dizer ou falar. Diz, os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e se levantarão. Pode dizer, os que estão no paraíso escutarão a voz do Filho de Deus e virão, se levantarão. Vê? Em palavras mais claras. Porque assim como e presta atenção que ele diz, muitos dos que estavam nos sepulcros saíram, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele. Ou seja, que primeiro que chegou foi Jesus, o primeiro a chegar, mas já tinha passado pelo seio de Abraão, já esteve com os discípulos, tinha esse tempinho aí. Ou seja, aqui, Apocalipse 11, quando aconteça Apocalipse 11, primeiro vai estar ele, e depois, então, é que vão estar aparecendo os da sexta dimensão. O juízo já terá terminado, o juízo lá. Os juízos às vezes são demorados de um dia no tribunal até, às vezes se demora meses e às vezes muito mais que isso. Mas vejam, esse juízo é de 3 dias. Não precisam de muito tempo lá. E depois, quando vem, ou ele vem, tem um chamado lá também. Se faz um chamado, vê que diz que houve uma voz que o chamou. E sempre a voz é através de um instrumento. Será através dessas 2 oliveiras dos ministérios de Moisés e Elias, nesse instrumento. Vê a voz subir, como a voz de Apocalipse 4, sobe aqui. Mas essa voz sempre tem que ter uma forma, um jeito de se pronunciar nesta terra. Agora olhem, imagine, depois tem que buscar, tem lugares onde tem aí marcado de como Enoque tinha a fé de rapto, como ele foi raptado, mesmo que ainda que obteve o conhecimento da fé de rapto. Mas olha o que ele diz aqui. E para toda pessoa. Agora,
O irmão William, quando falávamos, e a maneira em que Deus revela o mistério que estava operando no meio da igreja, ele deixou tudo, vamos dizer, é uma codificação. Era tudo codificado, vamos falar assim. Qualquer um poderia dizer, não, é porque aqui tem um lugar onde ele diz que já falado, tudo isso foi falado de uma forma, nos fala assim, para isso mesmo, para alimentar a cada grupo encontra o que quer encontra, e isso ele aplica isso para o que eles creem. Isso sempre foi assim. Mas quando ele já está falando daquilo que vai acontecer, ocorrerá, aí vai ser específico. E ele poderia dizer, aqui se vai cumprir isto, se está se cumprindo agora. Ou podia dizer, hoje se cumpriu esta escritura diante de vós. Ele podia dizer muitas vezes isso, falar assim, quando ele quisesse. E se ele fez isso em alguma vez, alguma ocasião fez assim, estava mostrando que seria esse ministério falando essas palavras, concretamente, que era o tempo onde se cumpriria isso concretamente. Ou seja, que tudo, Deus mostrava tudo, sempre no tempo das eras, estavam refletindo aquilo que Deus faria mais adiante. Olha, desde o tempo do sacrifício do bode da expiação, viria se mostrando isso que Deus iria fazer com o Cordeiro perfeito, que era Cristo, ou que foi Cristo. Davi falou dele também, nos Salmos. Tudo era um reflexo, um espelho do que ele faria. E nas eras, foi refletido em cada mensageiro. O sétimo anjo mensageiro refletiu-se nele muito. E no nosso irmão William também. E podem falar, começar a atacar estas coisas que se estão falando, porque como não... Isso não foi falado antes. Do cumprimento do que Deus iria estar cumprindo, fazendo. Pois diz, não pode ser. Isso que estava dizendo ele, porque tudo se cumpriu no irmão William. Mas já é desde o princípio, mas já estamos bem adiantados no conhecimento do que Deus está cumprindo neste tempo, porque já não deve haver nem tempo para o tempo que está é o tempo para a pessoa se preparar. E Deus está fazendo as coisas de uma forma tão e tão simples. E tem coisas que só o escolhido de Deus sabe e Ele conhece. Olhem, tem vezes que eu não leio certas coisas que estão nas fotos, nas fotografias, e aquele que está lendo o livro vai ver, não vai ver, os outros não vão ver. Mesmo falando, os outros não veem. Tampouco vão. E se eu ver, não vão crer. Ou não vão escutar porque não creem nisso. Mas cada detalhe que se fala e cada leitura e tudo o que envolve ou está envolvido neste tempo, esse ministério envolve, tudo tem a ver com a fé de rapto. Por isso não se pode deixar cair em terra nada, coisa alguma, porque cada coisa tem suma importância para o crescimento dessa fé de rapto na pessoa, no escolhido. E tem um grupo pendente que está em alerta de prontidão. Cada vez que sai uma conversa, ele a escuta. Quando sai o livro, ele lê.
e busca se ele desenhou algo e como ele desenhou isso, de onde sai a flechinha, de onde sai isso, onde ele colocou isso, onde pôs a outra coisa, alguma escritura que está aí, e vai abrindo-se o quadro daquilo que está aí, a forma, a maneira tão simples que Deus está dando isso. É por isso que só os escolhidos são os que vão ser transformados, porque nenhuma pessoa, isto se ouve assim um pouco jactancioso, não é jactanciar-se, se gabar disso. Mas a verdade, a pessoa não pode esconder a verdade. Todo aquele que não escuta ou escutar a forma em que Deus está cumprindo a revelação sendo dada para o povo através dos 7 trovões e uma grande carpa catedral, essa pessoa não vai ser transformada. E tem que ter consciência, a pessoa tem que estar consciente de que então vai dar a sua vida na grande tribulação. Não, mas ele não quer que, não é que não se queira, que a própria pessoa tem o livre-arbítrio, a livre escolha, e ela escolhe o lugar para onde ela vai. Aqui ninguém está obrigando ninguém, aqui não leia ou não escute, nem tampouco se está obrigando a ninguém que escute ou que leia. O escolhido vai buscar para chegar no lugar onde onde está e para onde ele quer ir. E olhem o que ele diz aqui, porque o Filho do Homem vem com seus anjos, pouquinho antes disso. E para toda pessoa que no último dia estará rejeitando a revelação do 7º selo, a revelação da segunda vinda de Cristo com seus anjos, e pensam que poderão ser transformadas e raptadas e ir para a ceia das bodas do Cordeiro, lhes quero dizer que isso parece o extrato de ontem, esse extrato. Lhes quero mencionar um ditado que nós falamos em Porto Rico. Se não podes obter e não podes crer na revelação do 7º selo, a revelação da segunda vinda de Cristo com seus anjos, não te vistas que tu não vais, não irás. Não te vistas que não irás para a ceia das bodas do Cordeiro, porque não poderão ser transformados sem receber a revelação da vinda do Filho do Homem com seus anjos no último dia. Agora, por que ele fala aí e diz os que estarão rejeitando a revelação? Porque a revelação foi dita que seria dada em uma grande carpa catedral. Os trovões seriam falados em uma grande carpa catedral. Não podes dizer que a revelação, ele já tinha dado a revelação que a estava trazendo e que tu crias nela porque era o cumprimento nele. Assim qualquer um crê. Assim todo mundo, todo esse... essa rede que se tirou para a orelha e pega todo tipo de peixe, se recolhe todo tipo de peixe, aí todos teriam recebido a fé de rapto. Depois que estão aí, já estou dentro, já estou na rede, aqui eu estou bem metidinho aqui dentro, eu estou bem cômodo aqui. Não, espera um pouquinho que agora vem uma segregação, separação, e começa a tirar o Filho do Homem nessa manifestação dos ministérios de Moisés e Elias, começa a fazer a segregação e começa a tirar para um lado, colocar de lado os peixes bons e os peixes maus, tirando, e essa é a pesca, a pescaria que o irmão Branham queria fazer, essa pescaria. Vejam que o irmão William chegou a fazer esse recolhimento, esse recolhido completo inteiro, e potencialmente os pescou, porque estavam aí. E isso ele não pôde fazer, o irmão Branham não pôde fazer isso, mas o irmão William fez isso. E os tinha todos aí, ele tinha que falar com todos ou para todos, como se todos fossem. Ou seja, como se todos fossem transformados. Porque nós desejamos que mesmo que não sejam transformadas essas pessoas, olha, desejamos que todos sejam transformados. Claro que sim, certamente. Mas tem umas verdades bíblicas e nem todos seremos transformados, diz Paulo. E nem todos morreremos. Vê? Aí tem uma quantidade, um número de pessoas e... Ele, quando fala com todo o grupo, falando com todo o grupo e fala dessa bênção tão grande, ele não podia fazer essa segregação, separação.
no la podía hacer, não a podia fazer en no tiempo tempo de graça, na dispensação da graça. Esa labor tenía que Esse ser labor hecha ou en trabalho una teria nueva de ser dispensación. feito numa nova dispensação. En ese entrelace Nesse dispensacional, entrelaçamento ahí es donde se hace esa dispensacional é segregación. onde se faz essa segregação. E aí, Então aí, não é que a gente deseja que não sejam transformados, mas porquanto tem um número estabelecido por Deus, o que nós desejamos é que obtenham vida eterna e que não se percam, e que os tenhamos na eternidade, porque o mais grande e grandioso que Deus criou, diz o irmão Branham, fazendo uma pergunta para Gabriel, diz que é a vida. Gabriel fala, aí o mais grande que Deus criou é a vida, Gabriel fala, a vida eterna. E desejamos que sejam pessoas que obtenham a vida eterna, mas nem todos farão rápido. Aqueles que rejeitem o cumprimento do sétimo selo, ou seja, que tem uma justificação ou justificativa do porquê não vão ser transformados. Bem simples isso, porque não creem no cumprimento da sua vinda neste tempo final, na forma em que ele já a tem estabelecida ou estabeleceu. Não te vistas que não irás, diz ele aí, não vais. Porque o Filho do Homem vem com seus anjos para então pagar a cada qual conforme as suas obras, e os incrédulos, pois, lhes pagará conforme as suas obras de incredulidade, deixando-os aqui na terra para passarem pela grande tribulação, onde será o choro e o ranger de dentes. Esse é o pagamento para todos os incrédulos. E para os escolhidos que estarão vivendo na terra e verão a vinda do Filho do Homem com seus anjos, e a vão ver, então tem que ver a manifestação, se a vão ver. Tem que ver a manifestação, não podem dizer que já viram e que com isso já é suficiente para ser transformados. Porque não se cumpriu nesse tempo. E para os escolhidos que estarão vivendo na terra e verão a vinda do Filho do Homem com seus anjos, verão a manifestação do Filho do Homem no último dia, no dia postreiro, verão a abertura do sétimo selo e crerão nela com toda a sua alma. Para ele será a transformação de seus corpos e o rapto ou trasladação para a ceia das bodas do Cordeiro. E aí ele continua falando. E tudo isso no cumprimento da visão da grande carpa catedral que o reverendo William Branham viu, onde tinha pregação, se pregava, e tinha uma série de coisas aí acontecendo que já a conhecemos, mas o mais importante é a palavra. E olhem, é na oitava era, que é a era da pedra angular, onde essa fé de rapto está sendo trazida e onde o vencedor recebe esse nome novo. Jesus, quando ele nasceu, tem um extrato onde o irmão Branham fala de que Jesus nasceu Senhor e Cristo. Ou seja, o ungido. Eu sou o Cristo, o eu sou estava aí. E no oitavo dia, lhe foi posto o nome de Jesus. Ele nasceu grande eu sou, esteve nos profetas, como o eu sou, e esteve revelado em cada profeta do Antigo Testamento como o grande eu sou, e que Moisés lhe pôs a Moisés o seu servo, Oséias lhe pôs por nome de Josué.
Depois, quando vem em carne, esse eu sou, o eu sou, o anjo do pacto vem em carne, vem como eu sou, o eu sou o Cristo, o Senhor, o Filho de Deus. E diz que no 8º dia, esse extrato, depois nós buscamos ele, procuramos ele no 8º dia, lhe colocaram por nome Jesus. E é na era da pedra angular onde isso se repete. Esse grande eu sou, tem um nome. Tudo é paralelo. E eu não sei se eu cheguei a retratar isso, porque tem vezes que para buscá-lo nas fotos aí, esse extrato está bom lê-lo, porque tem muito ensinamento aí. Olhem, hoje, agora, saiu isso do nome, porque tudo isso é o que está envolvido, ou envolve, está envolvido na visão da carta e tudo isso. Logo em seguida, o anjo lhe diz: tu te lembras do nome que tu procuravas, buscavas? Ou seja, que isto tem a ver, um nome aí tem a ver, o qual envolve esse grande mistério do 7º selo nesse nome. O grande mistério da segunda vinda do Senhor e seu cumprimento. E ali está envolvido tudo isso aí, o qual isso cabe a nós ver isso, nos corresponde ver isso. Se voltássemos a encontrar, a gente conseguisse encontrar, depois a gente lê isso, lemos. Já se não lemos na noite, senão amanhã, na atividade de amanhã. Mas foi no 8º dia que ele foi, diz o irmão Brana aí, que no 8º dia lhe colocaram por nome Jesus. E o nome tinha posto o nome, o anjo tinha posto o nome, colocado o nome. Ou seja, que assim como falou com o irmão Brana para sua esposa, porque o anjo tinha aparecido para ele e lhe falou, lhe disse: terás um filho. Isso representa a segunda vinda do Senhor. Toda a vida do irmão Brana, seus filhos representam, espelham neste tempo, tipificam neste tempo tudo o da era da pedra angular. Seus filhos, a sua esposa e ele. E também a vida do irmão William também. Ou seja, que tudo que Deus mostrou nesses profetas, a pessoa tem que ver isso à luz do cumprimento e ver aí essa palavra sendo vivificada, sendo cumprida. Como a citação de ontem, qual foi a citação de ontem? A 946. Foi a 946. Do tema de ontem. Eu tenho ele aqui, ou ela aqui, a citação. Onde ela estará? Essa sim, eu creio que eu tenho essa. 946. A vida que está na palavra, ou seja, o germen, na semente. E a palavra é a semente que o semeador saiu para semear, plantar. A vida então é Cristo na palavra, vindicando, confirmando pessoalmente em você algo que você não pode fazer, provando assim que é Ele, não você. Assim chegamos a ser escravos do amor dele, uma noiva. E aí é que ele escreve a palavra. Como é que ele escreve? A parte de cima aí. Deixa eu ver se eu tenho isso aqui. Vamos ver aqui, vai aqui. Onde ele diz que aqui está. A palavra é a semente.
A vida está na palavra, ele escreveu isso em cima. A vida está na palavra, em carne humana. Onde quer que esteja a palavra, está velada em carne humana. O que se Deus, diz o irmão William, como seria se Deus surpreende a humanidade com o cumprimento da sua vinda, tal como foi na sua primeira vinda? Muitos se surpreenderão, ficarão surpresos. E nós já vemos a surpresa, que começa pela própria casa, porque o juízo começa pela casa. Como será quando já sair para o mundo, esse mistério sendo aberto publicamente para o público? Aí vai ocasionar ou provocar algo onde vão tentar parar, frear, porque mesmo que já se está falando diretamente, de uma forma direta, vejam a besta, o falso profeta e todas essas coisas, vejam isso, mas tem algo que ainda estamos um pouco fechado aqui entre o povo, mas já quando isso sair para fora, e ele saiba que estamos apontando, mostrando ele como o diabo, o anticristo, o homem do pecado ou de pecado, e agora com todas essas coisas que estão saindo agora, ou acontecendo, de essas leis agora que ele está pondo, fazendo, que se pode batizar ou algo assim, os dessa comunidade, da qual, bem melhor, pedimos a Deus que tire eles disso, desses espíritos de erro, desse espírito de erro, e que sejam restaurados a ser como Deus os fez desde o princípio. Bem melhor oramos por essas pessoas e que Deus as ajude, porque é uma luta forte, áspera que eles têm. Cada um tem as suas lutas de diversas formas, maneiras, áreas. E são pessoas muito bondosas, boas. Muitos deles são muito educados e são pessoas trabalhadores e trabalhadoras, porém não sabem que tem um espírito de erro. E muitas vezes não percebem, não se dão conta. E como não percebem, não se dão conta, não sabem que é um espírito de erro. Então não deixam ser ajudados, não se deixam ajudar. Porém, agora o diabo vai aproveitando rapidamente, tentando buscar, e isso é o que ele está tentando fazer, tentando levar mais filhos para o inferno, porque isso é o que ele quer. Todas essas leis, tudo isso, todas essas coisas é tentando levar mais pessoas para o inferno. E que Deus ajude a todos esses irmãos que estão com essa condição ou situação e os liberte disso, porque dessa forma, desse jeito, e não escutando a revelação do sétimo selo, não poderão fazer o rapto. Assim como nos libertou a todos de diversas coisas, diferentes coisas, nós somos humanos. Deus também pode libertar eles disso. Estamos no tempo de libertação. E nesse tempo de libertação, tudo é possível para o que crê. Tanto esses espíritos como espíritos malignos de diversas formas, de diversas coisas, ou seja, não há nada impossível. O anjo lhe falou, lhe disse para o irmão Brana algo muito importante. Ele lhe disse: se tu consigas com que a gente creia em ti, nem o câncer poderá te fazer frente ou poderá contra ti. Olha, se a fé vai ser num nível tão alto para os escolhidos de Deus, que ao eles crerem nessa manifestação serão transformados. Aí está o segredo disso. Esse é o segredo da fé de rápido. Crer naquele que o Senhor enviou. Aí, daí para baixo, da transformação para baixo, tudo é possível.
que seja curada, a pessoa seja curada, que seja sanada, curada, que seja restaurada. Membros do corpo sairão, brotarão, pessoas sairão caminhando e todas essas coisas, vejam. Não haverá nada impossível. Tanto é assim que nos transformará. Ou seja, que aí somente ele diz, apenas temos suficiente fé para a cura divina. E tu vias as grandes maravilhas que Deus fazia através do irmão Branham, pessoas curadas, sendo curadas de câncer. Pessoas recebendo a vista, os olhos, a visão, e ele diz que apenas temos suficiente fé, e quanto mais ou muito mais um escolhido de Deus com a fé, neste tempo final, com a fé de rapto. Não há nada impossível, e se não há nada impossível, de que é que nós vamos ficar nos queixando, nos queixar, de que é que vamos nos lamentar? Pelo contrário, agarre-se dessa revelação, dessa palavra e continue. Não é que não acontece nada, continue pressionando sobre isso ou nisso. E você vai ver que de um momento vai ver, mas espera um pouquinho, eu antes via um pouco borrado, já estou vendo melhor. Pacado. Olha, eu andava coxo porque me doía as costas com alguma coisa, agora eu ando direito, eu ando bem. Outros, olha, me fizeram uma análise no mês que passou e agora eu vou de novo e não aparece nada. É Deus obrando, operando, mas a pessoa tem que continuar pressionando, e ir pressionando e crendo até que chegará o momento onde serás transformado. Não aconteceu isso com o irmão? Um amigo do irmão Branham que ele ia até o irmão Branham, o irmão Branham dizia, vem até minha igreja para te batizar. Batizar-se, ele dizia, não, irmão Branham, respondia, eu vou falar isso com as minhas próprias palavras. Melhormente tem uma outra forma, outro jeito. Não, eu não vou. Ele fumava. Mas vem para cá. E ele foi. Batizou-se, diz o irmão. Estou falando com minhas próprias palavras. Batizou-se, disse que acendeu um cigarro e seguiu. Depois, mais lá na frente, não sei quanto tempo mais lá na frente, o irmão Branham, vou visitar o meu amigo, comprou uma caixa de cigarro para ele, vai até lá, e quando o irmão Branham vai, tira isso, irmão, não quero nem ver isso, esconde, mas meu Deus, tu não fumavas, não, isso me dá problema, me traz problemas, me dá uma coisa, algo ele sentia, vê? Deus operou por um passo que ele deu, e Deus operou na sua vida e o libertou. E isso não está bem, o cigarro, a bebida, isso não está certo, bem, direito. As drogas e tudo isso não estão bem. Isso afeta o corpo. E Deus, o que Deus está nos fazendo é que está nos restaurando, nos está ajudando, uns de um jeito, que caíram, e outros de outro jeito. Todos temos dificuldades, mas Deus vai operando, porque o que Deus quer é uma igreja perfeita. Então, não, mas este era assim antes. E olha, agora ele pensa que é o mais santinho de todos. E o que tu queres se nós, o que queremos é chegar na perfeição? Porque criticas alguém que quer consertar a sua vida? Deixa que ele continue consertando a sua vida. Ele, ao consertar a sua vida, conserta o seu lar, conserta a sua família, que saberá que tantas dores de cabeça ele deu para ele. Tu queres que ele continue dando pontapés por aí, tropeçando por aí? Tu deves regozijar-te e te alegrar de que esse filho estava perdido e agora voltou, regressou, como o filho pródigo. Com inveja porque o pai lhe tinha trazido um bezerrinho ou não sei o que foi que ele trouxe para fazer um banquete, porque o seu filho tinha voltado. Mas pai, eu estive contigo o tempo todo, pai. Tu não fizeste isso para mim, mas eu estou contigo sempre aqui. Mas este meu filho aqui estava perdido e agora regressou, voltou. Tu não crês que o Pai Celestial está contente quando vê filhos de Deus se aproximando mais e mais e parecendo-se mais com ele? Claro que sim. E que banquete ele vai fazer? Já o tem bem preparadinho na ceia das bodas do Cordeiro para esses filhos que vão caminhando para a perfeição. Rumo em direção à perfeição. É por isso que nos regozijamos cada vez que tem um testemunho de alguém e nos fala, nos diz, irmão, eu estava assim, agora eu estou bem melhor, eu saí disso e disto, graças pela palavra. Deus obrando, libertando pessoas, assim como está libertando esse mundo denominacional com essa visão que ele viu aí dos barrotes, das barras de ferro, esse mundo denominacional que vai ser libertado, Deus está libertando a
gente, a nós, nos desatando, desamarrando das coisas terrenas, terrestres e nos preparando para essa gloriosa manifestação dos filhos de Deus, onde teremos esse corpo eterno e glorificado. Mas para chegar até aí, tem que se preparar, tem que ter nossas vestimentas limpas. O tempo mais glorioso de todos é este. Como nós estávamos. Assim mesmo, como diz o irmão William, teríamos tido que passar pela grande tribulação, do jeito que nós estávamos. Mas graças pela misericórdia de Deus que se estendeu e que tem provisto esse novo propiciatório. Amém, 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 amém. Porque já ele tinha saído do trono de intercessão. Se ele não voltasse, regressasse e tivesse esse entrelaçamento aí, ao ele sair do trono de intercessão, irmão, o que iria vir para a terra e aos que estavam na terra, nesse momento era o juízo divino. Mas, porquanto Deus tinha no seu programa esse mistério que estava selado aí, do sétimo selo, o qual ele tinha oculto, escondido, vê que quando ele saiu do trono de intercessão, ele já não tinha provisto. Vê? Deus se proveu lá no tempo de Abraão, quando iria sacrificar seu filho Isaac, se proveu de cordeiro. Ele se proveu de um propiciatório, porque ele disse: eu vou sair do trono do Pai, não vai ter sangue aí ou lá, não vai estar fazendo intercessão, mas eu tenho que estar dando, eu vou dar a fé de rápido. Como se faz isso? Isso não estava aberto antes. Mas Deus agora nos abriu o entendimento e quando ele saiu do trono de intercessão, se proveu de um propiciatório. E então, enquanto todavia estamos nesta terra, estamos recebendo a fé de rapto e temos um propiciatório. O mundo não tem. Isso que nós temos. É por isso que, olhem, Ló ou Jó, ele sabia que a sua família, os seus filhos, ou seja, ele não sabia como eles estavam, mas lembre-se de que Jó, tem uma parte do irmão Branham que explica ele fazia o sacrifício pela sua família, seus familiares. E eles não sabiam, mas ele fazia por eles, pela sua família. Agora vejam como, neste tempo, Deus nos proveu desse novo propiciatório, qual está no meio do povo, porque é o tempo do lugar santíssimo. E como é no lugar santíssimo, aí está tudo. O que corresponde ao que cabe ao templo espiritual do céu. Tudo o que está no céu vem à terra para ser manifestado tal como foi o pátio, o átrio, o lugar santo. Veja o candelabro, o candeeiro com as 7 lâmpadas na terra se cumpre com os 7 anjos mensageiros. Ou seja, que tudo que está no templo do céu tem que estar manifestado na terra. Se lá na terra, no céu, na 7ª dimensão, no céu, no lugar santíssimo, tem um propiciatório, em cima do propiciatório tem 2 querubins, e também estão no propiciatório esses 2 querubins de madeira de oliveira, cobertos, forrados de ouro, que Salomão colocou lá, porque estão no templo do céu, no lugar santíssimo, pois na terra, então, tem que estar isso mesmo, se estamos na etapa do lugar santíssimo. Tem que estar isso mesmo aí. Se a Shekinah estava no meio dos 2 querubins em cima do propiciatório,
Onde está a Shekinah na terra? No meio das duas oliveiras, a Shekinah em cima do propiciatório, que é o lugar provisto por Deus. Glória a Deus. Tudo tem que se materializar na terra. É por isso que quando Deus olha para o povo que está recebendo esse ensinamento sobre capa e está recebendo a fé de rápido e estão crendo nesse propiciatório, os vê limpos. É a única forma de ver um ser humano hoje limpo diante de Deus. E todo aquele que não crê nisso, nessa forma e desse jeito, Deus então os vê sujos. Onde vão limpar os seus pecados? Tem um mistério grandioso nisso, o qual Deus nos está abrindo, e por isso, por causa disso, nem todos os nascidos de novo farão rápido. Lembre-se de que se lhe é dada a promessa de vestimentas brancas, como no exemplo que eu pus daquele irmão, que ele entrou, mas ele continuou, mais adiante ele recebeu. As vestimentas brancas lhes serão dadas quando deem a sua vida na grande tribulação. Mas eles têm potencialmente o novo nascimento em potencial. Aí está, porque nem todos os nascidos de novo farão rápido, porque para o momento do rápido ainda não nasceram de novo. Não se lhes deram as vestimentas brancas para essas pessoas que, como mensagem, estarão recebendo a parte de que darão as suas vidas na grande tribulação. Eles crerão nisso, potencialmente então receberam o novo nascimento. Mas isso será possível quando deem as suas vidas na grande tribulação. Porquanto os da mensagem, esses são os das denominações, esses. Mas porquanto os da mensagem, alguns da mensagem, não estarão recebendo esse novo propiciatório. Se é para a vida eterna, terão que dar suas vidas na grande tribulação. E se não, também vão morrer. E depois do milênio, então, já serão lançados no lago de fogo. Porém, a maior parte, ressuscitarão depois do milênio e obterão vida eterna, porque de alguma forma ajudaram a noiva ou a obra de Deus no tempo em que lhes coube viver, no qual viveram. E isso são realidades bíblicas que a muitos não lhes agrada, não gostam de escutar. Todos querem dizer, todos vamos estar na eternidade. Claro que desejamos que todos iremos estar ou vamos estar na eternidade. Desejamos isso, mas há realidades ou verdades bíblicas e não podemos falar, como diz ou fala o Papa, todos somos filhos de Deus. Isso é mentira, nem todos somos filhos de Deus. Isso é mentira. Tem filhos do diabo, do joio, e tem filhos de Deus. E as coisas não podem ser tapadas, ou se tapar, não se pode tapar o céu com a mão. E aí muitos vão saber e conhecer para que não sejam selados na sua mão, nas suas testas, com o selo da besta e a grande tribulação. Conhecerão tudo isso na grande tribulação, antes de começar a grande tribulação, para que saibam que essa suposta paz, esse suposto testemunho de que todos somos um e de que todos são filhos de Deus. Essa é a maior mentira do diabo neste tempo. E permitindo muitas coisas que são contrárias à perfeita vontade de Deus, contra a perfeita vontade de Deus. Agora nos cabe a parte, porque vejam que a terceira etapa é para todos os grupos. A terceira etapa, na parte que nos cabe a nós, que diz que é para a noiva, pois é para nós, quando diz que é para a noiva, a nós nos pertence, nos corresponde essa parte, pois para as fátuas que deem suas vidas na grande tribulação, para os perdidos como testemunho de que não têm oportunidade, para os 144
44.000, eles conhecerão esse mistério do sétimo selo, crerão nele, se agarrarão bem dessa palavra, dessa revelação, entenderá o que foi a primeira vinda, entenderão, mas terão que dar as suas vidas na grande tribulação. Mas eles sim, eles ressuscitam depois da grande tribulação para serem os eunucos durante o milênio. A parte mais importante em que estamos vivendo agora é esta de preparação. De Deus nos dar a conhecer esse mistério, o qual, mistério que está sendo aberto, e Deus está fazendo consciente isso que estava oculto, escondido, quando lhe disseram a Jesus que quando seria, a Escritura que diz quando seria estas coisas, ou quando seria a vinda, e ele diz a ele, responde, nem o Filho do Homem sabe. Ou seja, nem ele mesmo tinha isso no consciente, no seu consciente. Mas depois que ele foi ressuscitado, aí sim ele sabia. E aí sim ele conhecia tudo. Vejam isso. Isso é o que está fazendo consciente ao escolhido. Isso está se fazendo consciente ao escolhido. E é algo que está sendo trazido ou trago ao conhecimento do escolhido da pessoa, porque com essa revelação é que cada escolhido de Deus obterá essa fé de rapto. Isso está em... Esta foi a parte já depois que ele foi ressuscitado, quando ele iria ascender ou subir. Ele aí já sabia quando lhe falou, não cabe, quando perguntaram, tu restaurarás o reino de Israel neste tempo, não cabe a vós saber o tempo ou as estações que o Pai colocou na sua só potestade, no seu domínio, mas recebereis, e aí ele lhes dá as instruções que vão acontecer nestes dias. Nem o Filho do Homem sabe, algo assim. Isso, pois o Filho do Homem conhece, ou o Pai não revelou para ele. Mas é uma bênção grande a que Deus nos está dando, e de uma forma tão simples e muito, muito simples, que ninguém sabe quando será o dia e a hora, nem sequer os anjos do céu, nem o próprio Filho. Essa é uma dos lugares. Nem o próprio Filho. Somente o Pai o sabe. Vê? Marcos também fala um pouco mais claro. Aí é este Marcos, mas daquele dia e da hora ninguém sabe, nem mesmo os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Nem Jesus sabia. Mas vejam depois, lhe foi concedido conhecer tudo isso. E olhem a obra que Deus está fazendo com cada escolhido, que está fazendo-se consciente essa revelação, ou seja, não estarão rejeitando o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos, senão que estão recebendo. Mas como vão recebê-lo? Pois algo Deus está obrando, operando nesse escolhido, está fazendo-se consciente, fazendo isso sem se dar conta a pessoa. Estará chegando o momento em que terá essas duas consciências juntadas, unidas. E ao ter as duas consciências juntas, meu irmão, isso é colocar a palavra direito, colocar a palavra bem, e as coisas acontecerão. Isso já se chama adoção. Porque aí terão conhecimento pleno conhecimento, tal como Adão teve, no tocante em relação a obrar, operar, por exemplo, criar, o qual isso está escondido dos seres humanos, oculto dos seres humanos, isso, criar,
e diversas coisas que já vão experimentar ou serem experimentadas, as quais serão de grande ajuda, de muita ajuda para a obra de Deus neste tempo final. Se com um, ou só com um, fez tudo o que ele fez, quanto mais será com muitos. E depois com todos aqueles que se unirão a nós na ressurreição dos que vêm ou vierem. Ou seja, será, esses 30, 40 dias já será bem a igreja noiva, bem preparada, tem uma palavra, estarão bem localizados, bem enquadrados. Quando uma pessoa vai jogar basquete, olha, tu estás aí muito bem com essa equipe, enquadrado com ela, encaixado, ou seja, será um grande exército encaixado, ou seja, porque virão os das eras, os do nosso tempo, que já terão um conhecimento de tudo e tem muitas coisas grandes e formosas que Deus nos vai permitir experimentar nestes corpos. E o qual eles vão ver isso e certamente vão desejar já vir e tomar corpos para também fazer parte desse labor ou trabalho, porque eles estão olhando para cá e diz, tomaremos corpos, e a primeira coisa que vão fazer é comer. Porém, o labor, o trabalho, isso também é para mostrar-nos que nesse corpo se pode comer. E se não tiver que comer, não come. Não comemos, não se come, não comemos. Mas vamos ter esse companheirismo, até mesmo com os familiares que vão ficar com a família. Portanto, para eles não vai ser algo místico, senão que Deus vai permitir essas coisas para que eles se sintam vamos falar assim, dizer, se sintam entre família, com a família, e possam comer, possam ter esses últimos dias com os familiares, mesmo que seja comendo e compartilhando nesses dias. E será uma despedida bem difícil para eles, dura, porque muitos vão conhecer que ficaram, reconhecer que ficaram. E vamos dizer, seria a última ceia aqui na terra com eles. E a primeira nossa na ceia das bodas do Cordeiro, a nossa primeira na ceia das bodas do Cordeiro. Bom, tem muitas coisas que vão estar se movendo, acontecendo nesses dias, e nesses dias, então, enquanto vamos nos aproximando mais a esse tempo, e chegará o momento onde já plenamente ou em plenitude estará sendo falado o juízo divino, e as coisas estarão acontecendo enquanto se fala, ou pode acontecer no momento ou mais adiante, mais lá na frente. Mas agora tem misericórdia para os escolhidos, há misericórdia para os escolhidos, aos quais Deus lhes está dando a fé de rápido, para que continuem se preparando para obter essa promessa. E por isso é que ainda, todavia, não aconteceu, não estalou uma terceira guerra mundial, que está a ponto de explodir, no ponto de explodir. Como as coisas estão, e já tocando aí em Israel, mexendo com Israel, tocando Israel, isso já nos mostra que estamos muito, muito próximos de tudo isso. E estejam preparados. Sempre o irmão Branham lhes dizia, lhes falava muitas vezes, e eu também repetia isso: preparem-se, porque e não é colocando medo em ninguém, porque rapidamente, como que acontece, como quando uma pessoa está se endireitando,
se ajeitando. Se está descarrilhado, fora dos trilhos, criticam. Se está consertando, também criticam. Vê, a pessoa, por acaso, diz, se preparem, esse aqui está colocando medo, pondo medo. E se a pessoa falar que não se preparem, essa é uma pessoa que não tem cuidado, que não avisou as pessoas, e olha agora, elas estão sofrendo por esse desastre que veio. Se ele tivesse avisado o povo, vê, não há forma que satisfaça eles, não há como satisfazer, mas não é para satisfazer, agradar ninguém. Aqui o escolhido de Deus vai ficar agarrado ou se agarrar da palavra e vai seguir a guiança divina. E o que ele disse, eu falei, eu disse, eu continuarei repetindo, preparem-se, preparados, porque aquilo que vem é muito difícil, muito duro nesses últimos dias que nos restem aqui, nesses dias finais. Tem um áudio que nós o mantivemos ele guardado, já faz uma semana eu creio que se gravou esse áudio. Semana passada, creio que foi na terça-feira. E aí se falou, muitas coisas foram faladas aí. Depois foi guardado, tem 1h20 mais ou menos de duração, 1h e alguma coisinha. E nós vamos escutá-lo. Em algum momento para que vocês saibam as coisas que estarão acontecendo e estejamos assim preparados com a nossa família. Porque cada vez que nós nos aproximamos da bênção tão grandiosa que Deus nos dará, estarão acontecendo coisas. Olhem, quando o irmão Brana, no livro dos Selos, ele dizia que quando a terra começará com as suas contrações violentas e as grandes sacudidas, tal como aconteceu no tempo da ressurreição de Jesus, diz que quando chegar a esse momento, quando os selos, 369 eu creio que é, e ele diz quando chega esse momento de alegria. Mas como é que vai ter alegria? Bom, é porque será o tempo da nossa transformação. A ressurreição vai acontecer e a transformação nossa também vai acontecer. Mas para chegar até esse momento, virá um tempo muito difícil, dificultoso, e é melhor passar pelo aperto, pois preparado, aquele que não se preparar, bom, não vai passar. Tem um extrato que possivelmente nós lemos ele nesses dias, ou nesse dia que o irmão William nos fala dessa parte de preparação, de preparamento. Sei qual é os selos. 373 dos selos. 363 embaixo. 373. Vemos, reconhecemos que nos resta pouco tempo e a noiva pode subir a qualquer momento. A qualquer instante é possível que o Cordeiro saia do trono de Deus, onde está o sacrifício. Olhem, e isso ele falava lá em 63, ele falava isso. E dizia a qualquer momento. E hoje podemos dizer, ele já saiu. Ou seja, que já toda essa palavra que foi falada para um futuro, hoje estamos vivendo ela no presente, onde já essa palavra já é cumprida. Ele já saiu. Já saiu. Depois aí será o fim, porque depois o que resta é pouco, é pouquinho. Dar a fé de rapto aos escolhidos e ir embora. Ele dizia, já lá demoraram 5 anos, foi? No tempo de... Ele escreve no livro de Citas, no tempo de Noé, no tempo de Josué, depois no dia de Pentecostes diz 10 dias, depois da ascensão de Jesus. E ele escreve quanto será ou durará neste tempo, ou seja, depois de um evento, de um acontecimento. Esse tempo sobrante é um tempo muito importante porque é o tempo onde Deus dá aos escolhidos de Deus a fé de rapto. Depois aí será o fim, já não haverá esperanças para o mundo. Aí será o seu final. Nesse tempo a terra começará com suas contrações violentas, que serão os terremotos e as grandes sacudidas, tal como aconteceu no dia da ressurreição de nosso Senhor. A mesma coisa acontecerá agora quando os santos aparecerem. Senhor, sabemos que pode ser a qualquer momento. Estamos esperando que chegue esse grande dia de alegria. Esse grande dia de alegria, mas vejam, é no meio de uma confusão e problemas que haverão,
muito mais do que estão ou existem na terra, dos que há na terra. E é por isso que tem que se preparar em todos os aspectos para esses dias, porque é difícil depois conseguir alimento de uma forma ou de outra. E sempre o povo em Porto Rico pois se prepara quando vem um furacão. O povo fica preparado, ainda que agora com isso que aconteceu conosco agora com o furacão Maria, muitos se prepararam e sempre estão preparados, prontos, mas outros baixam a sua guarda porque já foi a temporada de furacões e baixam a guarda. Mas olha, um furacão pode ser formado ou se formar onde quer que seja, for qualquer lugar. E uma parte, diz o irmão Brana, tem uma parte que o diabo forma os ventos e os furacões e essas coisas. As tempestades, o irmão William escreve, formadas, são feitas pelo diabo, algo assim. Depois nós buscamos essa outra. Temos duas anotações aí, essa e a outra. Qual era a outra anotação? A do 8º dia de Jesus. Já 2 partes para buscar essas escrituras sobre essas coisas. Mas foi a temporada de furacões ou de furacão e dos terremotos. E o que dos terremotos? Que podem acontecer a qualquer momento, a qualquer instante. E o que vem a Porto Rico é uma grande sacudida. E pelo qual, por isso, tem que estar preparados por causa disso e ter tudo o mais preparado possível para que não nos pegue de surpresa isso. E em todos os lugares também devem se preparar, porque já o que nós desejamos é ir embora daqui. Estamos gozosos de que chegue esse dia de alegria, diz, porque vão ressuscitar os que partiram e nós seremos transformados. Mas enquanto isso, continuamos na etapa de preparação, a qual nós estamos muito bem adiantados nessa etapa de preparação. Já o que falta é bem pouquinho, é pouco, comparado com todo o tempo das eras e todos. O que falta já é pouco. E tudo está basado, fundamentado no cumprimento do 7º selo, no cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Olhem, ontem nós lemos essa parte onde ele diz o que é a 7ª trombeta para Israel, Moisés e Elias, é o 7º selo para a igreja, Moisés e Elias. É a mesma coisa. E graças a Deus que está no meio da sua igreja neste tempo final, esses ministérios obrando no meio da sua igreja, cumprindo o que foi profetizado. Não se está fazendo, Deus não está fazendo outra coisa a não ser cumprindo o seu programa, que corresponde, que pertence, que corresponde, que cabe a este tempo final. Bom, que Deus os abençoe, Deus os guarde, graças por esse tempinho, esse tempo que a gente teve neste momento de hoje, é sexta-feira, desde novembro deste ano de 2023, no qual falamos de um monte de temas, e talvez um pouco, por exemplo, não se colocar isso na rádio, coisas desse tipo, como que isso é um pouco, diria, um pouco desorganizado a forma em que se falou, mas entre nós entendemos entre nós essas coisas e são coisas que se falam assim, de uma forma normal, comum. Me desculpem aqueles que talvez diferem de alguma forma, se sintam mal em outras. Não é minha intenção fazer, tem uma diferença, e é lhes alertar e lhes falar das coisas que Deus está fazendo neste tempo e como Deus as está cumprindo e como podemos entrar nesse pacto, nesta dispensação do reino. Cada dispensação está sob um pacto, e isso é muito importante saber disso. Bom, que Deus abençoe, Deus os guarde. Já o tema poderá ser como parecido com o de ontem,
por essa linha que nós estivemos falando. La vida está, ayer fue la palabra. A vida está, ontem foi a palavra. A palavra está a vida. Na palavra está a vida. Vamos ver como Na palavra está a vida. Vamos ver como foi. A vida está na palavra hecha carne. A vida está na palavra feita carne. La palabra hecha carne. A palavra feita carne. En la edad de la piedra angular. Vamos a ponerle ese tema. Na era da pedra angular. Vamos colocar esse tema. A palavra feita carne. Na era da pedra angular. É na era de pedra angular onde o verbo lá se fez carne, e é na era da pedra angular aqui, onde disse o irmão Brana, quando este Espírito Santo que temos, o que está no nosso meio agora mesmo na forma de Espírito Santo, quando chegue a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então coroaremos como Rei de Reis e Senhor de Senhores, porque é na sua segunda vinda que ele vem como Rei de Reis e Senhor de Senhores. Eles queriam fazer isso lá com Jesus. Era tempo de era de pedra angular, mas não na sua primeira vinda. Era para vir como rei. Veio como cordeiro. Não veio como leão. E é na era de pedra angular, vejam, no segundo jubileu de Abraão foi que veio o filho prometido. E é na era de pedra angular, no segundo jubileu, onde vem como leão. Aí sim o coroaremos como Rei de Reis e Senhor de Senhores. Na sua obra de reclamação. Reclamar o quê? Pois reclamar tudo o que ele redimiu com o seu precioso sangue. Que Deus os abençoe, Deus os guarde a todos, e muito obrigado por vossa amável atenção, e a todos os que hoje estão reunidos em vários lugares. Aproveito de uma vez e envio uma saudação a todos vocês. E que Deus os abençoe grandiosamente e continue usando grandiosamente na obra de Deus, e siga lhes abrindo o entendimento das Escrituras, e Deus continue libertando a todos aqueles que estão amarrados, atados por espíritos, de espíritos de doenças e tudo o que lhes atrapalha, para continuar se preparando para a transformação. E que Deus lhes proveja também toda coisa material também, para que continuem trabalhando na obra de Deus e lhes abra os caminhos, as portas em tudo. E que continuem assim, neste tempo final, sendo de grande bênção para a obra, nos lugares onde vocês estão. Que Deus os abençoe e guarde a todos e lhes prospere espiritualmente e materialmente também. Tenham todos e continuem todos passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus. Podemos escutar, a gente podia escutar quando os rapazes aprendam a... Às vezes não é como a pessoa pinta o quadro. Vem um padrão, e de momento Deus muda isso. Saíram aí 7, depois vem e... De onde saiu esse rapaz, esse moço? Vê, para eles era uma coisa normal. Ele ungir aí a um dos filhos, e parece que era algo normal nesse tempo isso. Todos eles se prepararam, estavam todos vestidos, passou um, passou outro, era algo comum. Depois vem Deus no final, através de Samuel. Tu não tens aí um outro por aí? Mais um por aí? Mudou-se totalmente o que eles conheciam como uma rotina ou algo que fosse normal, o protocolo fosse normal. Então vem e traz um rapaz que quando ele entra, a primeira coisa que tem é que tinha um cheiro que certamente esse cheiro inundou a casa toda. Todo cheio todo sujo. E então entra. E de onde esse aqui saiu? Pois ele não estava no quadro, nesse quadro lá ou aí. Era algo, uma coisa impossível. E qualquer um poderá dizer, não, é que os 7 anjos mensageiros já vieram e o irmão William está, no irmão William está o 8º no irmão William. Tem que saber localizar, posicionar um mensageiro e o que ele traz, o que ele cumpre. E aí vai tudo ficar enquadrado, se encaixar. E como isso tem que ser um olho profético, uma percepção profética, nem todos vão ver isso. Como é tão simples, tão singelo, olha, ele diz que não nos sentaremos na mesa até que esse apareça ou aparecer.
Não tinha aparecido aí, mas deu uma ordem aí. Pois sabe que tragam-o, porque até não vamos nos sentar até que ele esteja aí. Vejam, a ceia das bodas do Cordeiro não aconteceu. E aqueles que dizem que era o irmão Brana, vejam o que aconteceu. Não aconteceu que era no irmão Brana. Aqueles que dizem que foi no nosso amado irmão William, tampouco aconteceu a ceia das bodas do Cordeiro. Tem que aparecer esse, para que então, com a presença desse, é que vai acontecer a ceia das bodas do Cordeiro, porque não nos sentaremos na mesa na ceia das bodas até que ele estivesse aqui ou esteja aqui. Onde na era da pedra angular, onde apareceu esse oitavo, aparece o oitavo, e aí aparece o nome também. Aí, tudo o que, e todos os elementos, para que aconteça nessa era de pedra angular as promessas que correspondem à dispensação do reino. Não podia ser em um outro tempo. Tinha que ser na etapa do lugar santíssimo, onde tudo isso do céu vem a ser materializado na terra. Tudo está no quartinho de madeira. Como a alma desse instrumento e como lugar em uma grande carpa tenda catedral. Uma grande carpa catedral. Aí está tudo está aí. Porque quando ele desceu, ele viu algo aí. E isso era o que ele estava buscando, ou seja, que tudo está trancafiado, selado aí nesse ministério. E quando ele põe, por que aí dentro, ele fala assim, por que aí dentro, nesse lugar, ele escreve aí, o ministério da segunda vinda do Senhor. Ou seja, que é um ministério que está aí operando, cumprindo a promessa da vinda do Senhor. Mas é tão simples tudo que diz, não pode ser que algo tão grandioso Deus o vai cumprir nessa forma tão simples, tão singela. E aí que tropeçam nisso, com o quê? Com o véu de carne. Se tropeçam, é porque é uma pedra. Tu não tropeças com... E aí diz, tropeçam com a palavra. Aí sim diz, sendo desobedientes, para o qual também são predestinados. Mas é pedra de escândalo. Diz que também é pedra de escândalo, pedra de tropeço, rocha que faz cair. Algo diz assim em uma escritura. Ou seja, que esse é o tropeço que aconteceu lá há 2000 anos atrás, que houve Jesus, a pedra de tropeço. E aqui, a mesma pedra novamente, de novo, sendo de tropeço para alguns. Mas para os escolhidos não é pedra de tropeço para os escolhidos. Sobre quem cair sobre ela. Vejam a diferença disso. Cair sobre a pedra ou a pedra cair sobre a pessoa. Bom, que Deus os abençoe, Deus os guarde e tudo graças por esses momentos quais são de grande bênção, não apenas para vocês, senão para todos os lugares, as partes do mundo que estão como as gotinhas de orvalho, tremendo para que essa voz chegue. A qual para alguns são estremecidos para continuar se preparando para a transformação e para outros os estremece, que rugem os dentes, apertam os dentes, tal como aconteceu lá. No livro dos Atos tem vários lugares onde lhes dava tanta coragem ou raiva ver, são esses espíritos da quinta dimensão nas pessoas, os que fazem que elas se sintam assim dessa forma, porque um espírito de Deus a pessoa não põe com um espírito de Deus desse jeito, dessa forma. Não nos atormentes antes do tempo, disseram aqueles espíritos que estavam naquele homem. Falou assim, os espíritos. Ou seja, que viria um tempo onde Apocalipse 11 já plenamente se cumprirá. Isso é na grande tribulação, mas antes disso estará em cumprimento também nessa segregação ou separação, onde muitos vão ser atormentados com as palavras
que se estão falando, estão sendo faladas. A uns lhes estremece para continuar se preparando para a transformação, os aviva, lhes dá esse avivamento, e para outros os atormentam, são atormentados. E lhes dá raiva, lhes dá ódio, lhes dá rancor, e tudo isso é do diabo. Mas essa voz, que é a voz que Deus predestinou desde antes da fundação do mundo, chegou ao cantinho mais longínquo da terra, onde está um escolhido, e lá esse escolhido a recebe e aviva-se, continua se avivando essa pessoa e continua se preparando para a sua transformação. Essa é a obra rápida aqui. Agora se fala, e em menos de minutos já tem tudo, todo escolhido de Deus já tem isso nas suas mãos. E a escutam, e tem esse conhecimento de que se fala, do que se falou nesse momento, tem esse conhecimento em menos. Vamos dizer, para não exagerar, em menos de um dia, não exagerando. Olhem, a preparação que Deus está fazendo hoje é algo tão rápido, que desde um só lugar se fez uma obra grande, grandiosa neste tempo. E disso pode chegar um momento onde sobre isso vai estar indo para lugares, mas isso nós deixamos isso quietinho até chegar esse momento. Enquanto isso, tem coisas que não se falaram, das quais todo mundo gostaria de escutar, os que estão contra para, vamos dizer, para crer. Mas não é para crer, é para continuar falando e condenando mais isso. O escolhido está escutando a forma e do jeito que Deus está dando tudo. O escolhido está escutando, e tem coisas que só eles vão saber, porque são os que estão ouvindo e são os que estão escutando. E quando tu escutas algo para entender, para compreender, e pedindo a Deus que te abra o entendimento e capta tudo isso, mas quando tu escuta para uma outra coisa, não vais receber o efeito dessa palavra. Vê os diferentes ângulos, diversos ângulos. Uns vai ser o efeito, vai lhes fazer o efeito da transformação, e para outros vai fazer o efeito de serem preparados para a grande tribulação, ou se preparar para a grande tribulação. Todos os que me escutam, se estiveres gravando, a todos os que me escutam nos diversos países e nos diversos lugares, por mais longínquo, lugar mais longe que você esteja, continue se preparando, continue agarrando-se dessa voz. Agarrado dessa voz, porque vejam, é a voz aqui lhes está falando desde o trono, desde o lugar santíssimo, e está chegando até o cantinho mais distante deste planeta Terra para preparar a você. Não sinta que você esteja só. Não diga que é que eu estou por aqui, estou sozinho por aqui. Você não está só. Não fique preocupado com isso. Você está aí porque Deus já te viu aí. De modo que continue se preparando, e se está ou estiver com a sua esposa e seus filhos, só com eles, não diz que onde estejam 2 ou 3 congregados no meu nome, aí estou eu. Então não fique preocupado com isso. Continue se preparando e continue agarrado da palavra, continue agarrado do ensinamento sobre carpa, que aí é onde foi prometido que Deus daria fé de rápido, o qual está cumprindo isso. Ele está cumprindo isso. Assim que Deus abençoe, Deus os guarde, a todos também os que estão em terras longínquas, distantes, porque é para todos os que estão próximos e os que estão distantes também, para todos aqueles que estão se preparando e estão escritos no livro da vida do Cordeiro. É essa promessa de transformação e de rápido. Já vamos ter que colocar isso aí, empacotar junto com o áudio anterior que continuamos. É que senão vamos continuando, e já vai se unir com a atividade, com a reunião da tarde. Assim que Deus os abençoe e guarde a todos. E muito obrigado por estes momentos, os quais Deus nos permitiu neste momento falar, assim um pouco meio, vamos falar assim, entrecortado, com barulho, porque se falaram de tantas coisas que
Já qualquer um diria, mas está aqui já é uma confusão aí, mas para os escolhidos não é confusão. Para nós é uma bênção grande estas formas assim que Deus nos deu, porque aí tem muitas coisas que nós precisamos conhecer para continuar armando esse quebra-cabeça, montando, que o único que está montando ele é o Espírito Santo quem está montando. Ele é que sabe onde cada peça vai ser colocada. Ele é que sabe onde ser acomodado cada coisa. Poderão ter o quebra-cabeça na sua frente, mas se não tem e não sabem o que vão armar, se te dão para ti um quebra-cabeça e te jogam a caixa fora, a foto da caixa jogam fora. O que é que tu vais armar aí? Eu tenho o quebra-cabeça aqui, eu tenho a mensagem do irmão Branham, a mensagem do irmão William, eu tenho todas elas aqui, eu conheço de A até o Z, eu conheço ela, de A até o Z. Agora tu colocas bem tudo isso e produzes o rapto para a fé de rapto para os escolhidos ou para o teu grupo. Arruma isso assim. O que vai produzir é pessoas que vão se preparar para a grande tribulação, mas fé de rapto não vão receber fé de rapto. Tu joga a caixa, pegas a caixa e olha para ver, e que desenho vai formar este quebra-cabeça? Será uma paisagem? Será um cavalo jogando a caixa fora, né? O que tu vais montar? Será um carro? Não sabe o que vai armar. Não sabe, não se sabe o que isso vai produzir, que vai estar colocando aí ou colocado aí. E se tu não sabes, então com uma bolsa, se tu colocas isso na bolsa, tenho algo aqui, mas eu não sei o que, mas eu tenho algo aqui. Agora aquele que pode pegar esse quebra-cabeça e armá-lo, montá-lo e colocar cada peça no seu devido lugar, e cada escolhido põe cada peça em seu devido lugar, cada escolhido, o que é que vai estar produzindo, o que é que vai se estar armando em cada pessoa? O corpo eterno e glorificado. E isso é o que nós estamos armando neste tempo final. Lá na primeira vinda, ele armou, montou o corpo teofânico. Na segunda vinda, ele cria a sua semelhança. É criada. Lá foi a imagem. Aqui a semelhança é o que se está armando, montando, colocando a palavra bem direito em cada escolhido, e aí se forma esse corpo eterno e glorificado. Aí está o quadro. Agora eu pergunto para a pessoa, para o ministro. Vamos ver o que é que tu tens. Arma para a tua congregação, o corpo eterno e glorificado com a mensagem que tu tens. Arma isso. Eu posso dizer ou falar, eu armando a mensagem do irmão Branham e a mensagem do profeta William Souto Santiago, desses dois poderosos profetas, eu estou armando, montando o corpo eterno e glorificado de todos os escolhidos neste tempo final. Eu sim tenho palavras criadoras, criando corpos prontos, preparados, de cada escolhido, glorificados e eterno. Isso é o que está produzindo o ensinamento sobre capa. Está criando corpos eternos e glorificados, os quais serão possíveis quando aconteça a ressurreição. Mas eles já terão os elementos, terão todas as coisas que esse corpo precisa para ser transformado. Isso é o que eu estou armando, montando neste tempo, escolhido de Deus, que serão transformados e serão raptados. Que Deus os abençoe, Deus os guarde. E isso eu direi para o Miguel que isso é sobremesa. Assim que foi uma grande honra e privilégio poder lhes falar a todos vocês aqui, os que também estão nos diversos países. Bom, e se continuamos aí, se continua abrindo muitas coisas que têm a ver com a semelhança. A imagem foi lá, crendo na primeira vinda. A semelhança é crendo na sua segunda vinda. Não há mais nada do que buscar. Por isso é que ele diz, se não obtém a revelação do sétimo selo, o que diz aí como ditado de Porto Rico, não te vistas que tu não vais. Isso é simples. E tem que dizer isso tal como é, para que depois não digam a mim, não me falaram nada. Pois já se te está dizendo, falando isso. Sem essa revelação, não há transformação nem rápido. Que Deus abençoe, Deus os guarde já. Até aqui podemos chegar para poder continuar trabalhando.
Chegastes aí quase no final, no fim. Bom, que Deus te abençoe e guarde a todos e passem todos um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus, e na tarde também que Deus nos abençoe com tudo aquilo que Deus nos estará dando pela tarde, na atividade da tardinha, pela noite, a qual os pastores guiando com inteligência. Se você tem aí para que se leia a todos. Lê. Aí tu tens. Tem parte também, os pastores apacentando as ovelhas do Senhor Jesus Cristo com ciência e com inteligência. Esse é o tema que nós temos para a tarde. É bom que Deus os abençoe e Deus os guarde a todos. Se vocês chegam a ver todos os irmãos, os países, quando os bendize a vocês, Deus abençoe os seus irmãos, os obreiros que conseguem gravar e captar aí, porque nós dependemos disso. E eles valorizam, estamos de olho, ficam pendentes para ver se subiu um áudio. Subiu um áudio, ficam de olho nisso, em alerta de prontidão. Então vejam como Deus já está nos preparando para uma etapa que breve vai entrar, brevemente. Ele não escutou somente o áudio, a voz. A voz é muito importante. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Ouvirão a voz. Sempre a voz. A voz é a que cria. Por falar a palavra foram feitos, criados os céus e a terra. Por falar a palavra. É a voz que está criando. A voz que está fazendo essa obra de criação. E em torno dessa palavra, vejam que foi falada por quê? Por quem? Pelo anjo. Uma palavra falada, por uma palavra falada. Tudo que é falado é para criação. Agora vejam que o diabo vem para destruir e Deus vem para criar. E neste tempo ele vem para destruir o diabo e Deus vem para criar corpos eternos e glorificados. Colocando bem a palavra, armando bem o quebra-cabeças, montando bem o quebra-cabeças, colocando a vaca onde ela tem que comer, não colocando ela em cima da árvore, lá em cima, como fala o irmão Brana, senão que colocando as coisas onde elas devem estar. E isso é o tema. A palavra, escreveram isso? A palavra feita carne na era da pedra angular. É a palavra no meio do povo fazendo essa obra. Adão a teve. Vejam, em Jesus também, em uma porção no irmão Brana e também em alguns profetas. E vejam como neste tempo final será nesse grupo de escolhidos que poderão colocar a palavra bem, a palavra direito, e diz, esperem, não se desesperem, diz, esperem, não se desesperem que esse grupo, aí diz com Moisés e Elias, esse grupo poderá colocar a palavra direito, bem, e aí nesse então, então partirá, cortará, poderá, ver, porque já é um ministério, um grupo de filhos de Deus adotados. Poderá fazer o que eles queiram, mas vejam, sob direção divina. Com a direção divina poderão fazer isso, outra coisa. E tem uma parte onde ele diz, não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Até a palavra de cura também para as pessoas ou para a pessoa. Não vai ser para a pessoa vangloriar-se, nada disso, senão que bem melhor é para ajudar nesses dias. De ajuda, que será, tudo isso será. Ou seja, agora sim, vamos embora. Deus abençoe e Deus guarde a todos. E até na tardinha, se Deus quiser. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez.